Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Hoje, mais uma mensagem para vocês aqui de reflexão que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para vocês. Dentro da luz da palavra de Deus, nós vamos falar aqui sobre o pecado que fica nos rondando a porta. Assim como ele avisou Caim, porque hoje a nossa meditação aqui, a reflexão está dentro do livro, está no livro de Gênesis, no capítulo 4. Eu sei que vocês já conhecem a história de Caim e Abel, né? Mas nós vamos refletir aqui, meditar na palavra no versículo 6 ao versículo 7, onde o Senhor se antecipa, avisa a Caim que o mal, o diabo, já estava à porta para que ele cometesse o pecado, o assassinato. Mas Deus o alertou antes. Então essa é a nossa reflexão. Quantas vezes que Deus vem nos alertando do mal que está batendo a nossa porta. Porque nós, sozinhos, não conseguimos lutar com a força dos braços contra o pecado, contra a imoralidade, contra todas as coisas ruins deste mundo que não agrada ao Senhor. Não é com a força dos nossos braços, mas sim é com a força da oração, de jejum e de buscar a Deus a entrega ao Senhor. Só assim vencemos o pecado. Amém? Então eu vou ler aqui a passagem onde fala o aviso que Deus dá, né? Mas no início aqui da história, eu vou só introduzir aqui a história. Eu sei que vocês já conhecem, mas eu vou falar aqui. Caim e Abel fizeram uma oferta ao Senhor. Ambos fizeram uma oferta, porém Abel ele fez a melhor oferta para Deus. Abel procurou pegar o melhor que ele tinha. O Abel era um pastor de ovelhas e pegou ali o melhor que ele tinha do rebanho dele e ofereceu de oferta. Caim, um agricultor, também pegou o que ele tinha, mas ele não pegou o melhor que a terra tinha oferecido para ele, por ele ser um agricultor, ele pegou o pior, o resto, e ofereceu o sacrifício a Deus. Porém, claro que todos já sabem que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Mas por que será? Abel, ele tinha dentro do coração, um outro ponto aqui para a gente estar refletindo o que Abel tinha? Abel buscava a presença do Senhor, a luz de Abel, o brilho que Abel tinha. Isso, ele buscava era do Senhor, em agradar a Deus acima de qualquer coisa. Então o Abel percebeu que o que mais importava ali era a presença de Deus, a essência de Deus com ele. Não é os bens materiais, né? Porque quando ele oferece o melhor que ele tem ali, que Deus deu para ele está querendo dizer assim, muito mais o Senhor já me deu. Quer dizer, a sua presença, a luz, né? O Espírito de Deus com ele. Só que Caim não teve essa mesma percepção. Caim não buscou isso de Deus. Por isso que ofereceu o resto para Deus. E Deus não precisa de bens materiais. Deus sonda o coração. Deus ele quer ver o que você tem dentro do coração. Porque Deus ele é o dono de tudo. Então ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa das suas riquezas. Ele quer ver o que tem dentro do seu coração. Assim como ele também fez esse teste com Abraão. Quando ele pediu o Isaac, né? Deus, o Isaac tão esperado, Deus faz esse teste com Abraão, esse teste final com Abraão. Me dá o Isaac aí. Eu quero ver o que tem dentro do seu coração. Se sou eu ou se é o seu filho, né? Nós não vou entrar nesse contexto agora, mas é porque veio aqui a memória. O que Deus sonda, o que Deus quer ver, o que está dentro do seu coração. Amém? Vamos continuar aqui. Aí no versículo 6, então eles fizeram a oferta, o Senhor não aceitou a de Caim. Então no versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso?
Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça, a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha a palavra de Deus aqui, olha o que o Senhor conversou com Caim. Antes de Caim cometer o assassinato, o Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que está muito à frente de tudo, ele já viu o que se passava no coração de Caim. O Caim ficou revoltado, nervosinho, porque Deus não aceitou a oferta dele, mas ele também não fez as coisas como deveria ter feito. Primeiro que ele até invejou o Abel. Aí que tá, olha aí o perigo da inveja. A pessoa, se ela não tem o controle sobre isso, se ela não busca Deus, se ela não se dedica em oração, em buscar a presença de Deus, olha o perigo que ela está correndo. Foi por causa da inveja que foi despertada dentro de Caim que ele comete o assassinato. Mas Deus, antes de Caim cometer esse assassinato, Deus mostrou para Caim que ele ia cometer esse assassinato. O pecado, Deus já tinha visto ali, ó, o diabo rondando Caim, induzindo Caim, sabe? Bem sutil, como ele está acostumado a fazer. Não, vai fazer isso, pode fazer aquilo que não tem problema. Isso não é pecado. Ou você tem que matá-lo mesmo, porque ele se sobressaiu. A luz dele te incomoda, o brilho dele te incomoda. Então faça mesmo, vai lá, faz o que você tem que fazer. Acaba logo com isso. Essa são a voz do diabo, do inimigo, falando o tempo todo na mente, trabalhando na mente ali. O diabo já estava trabalhando na mente de Caim para tirar a vida de Abel. E o Senhor já tinha visto isso, o Senhor ainda o alertou. Você deve dominá-lo. O que ele teria que ter feito? Pedido perdão a Deus ali. Naquele momento, se Caim tivesse pedido perdão a Deus, ali a situação já tinha virado. Por quê? O Senhor já ia trabalhar com ele ali, para que ele evitasse de cometer esse assassinato, de cometer o pecado. Porque no versículo 8, disse, ele não resistiu, Caim não deu ouvido à voz de Deus mais uma vez. Então, no versículo 8 ele diz, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim ainda matou o irmão pelas costas. Outra mensagem aqui, outra reflexão é que muitas vezes o inimigo, ele vem de onde você menos espera. Aqui veio de um irmão de sangue. Às vezes o inimigo, ele está bem pertinho de você. Caim matou pelas costas. Traiu 2 vezes ali porque ele era um irmão de sangue. E quantas vezes nós temos pessoas bem próximas, até mesmo de sangue, que isso não é novidade para ninguém, que não deseja o seu bem, que não quer o seu bem. Infelizmente, infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. Mas o mais importante aqui dessa reflexão é que Deus, ele nos alerta, ele avisa. Quantas vezes que Deus pode estar te avisando aí, olha, não comete esse adultério, não roube, não engana, não mente para se sobressair, não finge uma coisa que você não é, para se sobressair sobre alguém ou sobre alguma coisa que é do seu interesse. Não engane as pessoas.
Então Deus ele vem avisando, né? Ele vem avisando porque ele vê o que está ao nosso derredor no mundo espiritual, como o inimigo trabalha. Ele trabalha mais de 24 horas por dia para poder tentar te derrubar, para tentar te destruir. Porque está escrito na palavra, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, essa é a função dele. Ele vai trabalhar mais de 24 horas por dia para poder tentar te derrubar, para tentar te destruir. E isso vai ser o quê? Através do pecado. O pecado traz a morte espiritual. Essa é a mensagem que eu tenho que passar hoje para vocês, que o Senhor colocou. E como derrotar, e como vencer, como diz o próprio Deus aqui a Caim, mas você deve dominá-lo. O próprio Deus disse a Caim, você deve dominá-lo. E como dominar o pecado? Não é com a força dos seus braços, não. É através de oração, é através de uma comunhão com o Pai, é através de uma entrega, é através de jejum, oração. Essas são as armas espirituais para você vencer o pecado, para você não ser dominado pelo inimigo. Que Deus te guarda, te proteja e te abençoe, em nome de Jesus. Amém?